Bem, gente boa. Boa tarde para você. Eu mais uma vez estou invadindo as suas redes sociais, a internet, para deixar uma meditação de Deus para o seu coração. Nessa manhã eu estive lendo um texto que fala muito ao meu coração, que se encontra em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do verso 42 ao verso de número 47. O texto sagrado que eu vos falo, eles apresentam algumas características que a igreja primitiva, ela emanava da sua essência. A igreja estava em seu nascedor, os apóstolos estavam imbuídos de continuar a obra de Jesus, eles foram encarregados de dar continuidade ao que Jesus iniciou, e aquela igreja que está em seu nascedouro está experimentando algo tremendo da parte de Deus. E algumas características estão linkadas nesse texto sobre a igreja do Senhor. O texto diz que eles perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que amava a palavra, uma igreja que crescia na palavra. O texto diz que todos compartilhavam, tinham tudo em comum. A ideia de que todos eram uma só pessoa em Cristo Jesus, todos faziam parte de uma só comunidade, por isso a ideia de ter tudo em comum. O texto diz que eles cresciam e os apóstolos faziam milagres e prodígios. De fato, uma igreja que cresce na palavra, uma igreja que cresce em oração, na busca ao Senhor, os sinais seguirão aos que creem, disse Jesus, e de fato assim o é. Nós tivemos já várias manifestações da graça de Deus no nosso meio, demonstrando que de fato o Senhor tem nos guiado nesse sentido, e isso é uma coisa muito preciosa da parte de Deus. Nós não somos uma igreja que busca de fato divulgar esse tipo de coisa, mas como bem Jesus disse, nós, quando estamos expandindo o Evangelho, falando do seu grande amor, falando daquilo que Ele fez na cruz e da sua ressurreição dentre os mortos, os sinais vão seguindo aquilo que nós demonstramos e a quem pertencemos ser. O reino de Deus está entre nós e as suas manifestações assim também o continuam sendo. O texto diz que eles partilhavam o pão no templo, estavam juntos no templo para adoração em público e estavam de casa em casa partindo o pão. Existia uma coisa fraternal, eles tinham prazer de estar em comunhão, eles tinham prazer de estar adorando ao Senhor. Existe uma ideia hoje muito perversiva de que você não precisa estar junto com a igreja, você não precisa estar junto com os irmãos em Cristo para juntos demonstrarem a sua fé. O autor aos Hebreus já vai combater essa questão dizendo que nós não devemos deixar de congregar. É a vontade de Deus que nós estejamos em igreja, em um corpo, participando dia após dia da labuta dos nossos irmãos, carregando o fardo uns dos outros, amando uns aos outros, suportando em amor as cargas uns dos outros. E aqui é uma questão interessante, muitas pessoas falam, dando conotação a esse texto, como se suportar fosse aturar, mas a ideia do texto que Paulo escreve não é suportar de aturar, é a ideia de suporte, de estar próximo, dando ao irmão possibilidade de que os dois juntos carreguemos o fardo. A ideia do texto emana a essência da igreja. O desejo do meu coração é que Rocha Miranda alcance esses propósitos para o qual ela foi criada e emane do seio dela todas essas características de um modo muito precioso. O desejo do meu coração é que você que está vendo esse vídeo, está sendo alcançado por essa simples mensagem, simples devocional, possa também usufruir disso na sua comunidade local. E que o Senhor da Seara, o dono da igreja, nos abençoe e nos faça experimentar o que o texto de Atos diz. O texto termina dizendo que a igreja crescia e ganhava a confiança daqueles que estavam ao seu redor. Quando uma igreja é séria, quando uma igreja tem a responsabilidade diante do Senhor cumprir o que Ele de fato almeja, o Senhor também faz com que essa igreja alcance graça diante dos homens e diante dele. O texto que nos serve para pressuposto de pensamento nessa tarde possa nos ajudar a guiar a nossa igreja por princípios e não por métodos ou coisas semelhantes.
Deus abençoe você e dê a você um final de semana repleto da graça de Jesus. Amém.